Oi, pessoal, não deixa essa conversa aqui. Oi, boa noite, a Leonete. Ô, Leonete, tudo bem? Bem-vinda. A gente está aguardando, faltam uns minutinhos ainda para começar a live. Então a gente aguarda um pouquinho, daqui a pouco a gente já faz a apresentação, fica à vontade. Convida aí o pessoal que você sabe que gosta de falar de assuntos de mulheres que trabalham, que cuidam dos seus filhos e que vivem essa vida toda diferente que a gente tem hoje, mas que são as batalhadoras assim, naturalmente, né? Fique à vontade, viu, Leonete? Tinha como escrever, só não sei como escrever aqui. Não, tá bem, tá bem. Aí, ó, o Emerson ali, apoio, né? O Chiquinho tá ali, ó, quietinho. Não tá ali com o celular, mas tá só aqui falando pra gente, ó, vai mais pro lado, vai pro outro. Ô, Chiquinho, tu quer falar a tua fala da guerra? Pode falar, Chiquinho. Tu sabe, né, que aqui nós estamos na casa nova do Chiquinho. E aqui o Chiquinho ele tem um lema de guerra. Qual é, Chiquinho? Ali! Isso aí é o bem-vindo. Não bota pilha aí desse Viu mais, Vicente? Que legal demais. Viu como que o Chiquinho não tá aqui falando da mulher, mas tá ali dando apoio, né? Ele e o Emerson. Bota pilha ainda. Então, boa noite, pessoal. Como a gente já havia convidado vocês, nessa semana do Dia das Mães, a gente também não podia deixar passar em branco, né? Raquel, boa noite, Raquel. A gente não podia deixar passar em branco a fala, né? A gente não está querendo fazer homenagens exclusivas para o Dia das Mães, mas como é essa semana, a gente aproveitou para abordar esse tema porque ele está num dia e no local certo, né? Então, quando foi proposto para falar esse tema, o que é que foi observado? Que a mulher de uns tempos para cá, ela, além da função da casa, né, do matrimônio, daquilo que culturalmente a gente já vem, né, de berço, foram agregando outras atividades, bastante outras atividades, algumas sociais, estudo, e hoje a mulher, ela não pode ficar parada no tempo, ela precisa andar, né, ela precisa acompanhar, e os filhos, eles andam mais do que as mães, então a gente está sempre naquela batalha, né? Eu não sou mãe, mas eu tô vendo, ó, a Raquel já tá para ser mãe, né? O Gilmar tem filhos, né? A Leonete, o Chico e a Norma tem. Então, quando a gente faz um tema desse, a gente tá pensando no quê? Na família, tá pensando no filho e na influência que a mãe tem no filho. Então, assim, todos que entraram já nos conhecem, né? A Raquel não conhece a Norma, já a gente vai apresentar. Mas para quem vai entrar daqui a pouco, vai ver o vídeo amanhã ou mais tarde, eu sou Elismael. A minha residência, o local onde eu atendo, fica aqui no bairro Santa Catarina, bem ali paralelo ao Álvaro Catão, né? E já fazem 5 anos, um pouquinho mais até, que eu migrei do trabalho da enfermagem para terapeuta. Não deixei de ser enfermeira, enfermeira é enfermeiro, né, para sempre. Mas eu trabalho hoje muito mais nas terapias e na massoterapia com mais ênfase, né? Mas não deixo de atender aquilo que é possível da enfermagem e também não deixo de atender aquilo que é uma obra social onde eu posso trabalhar, né? Então, assim, com bastante alegria, eu convidei a Norma Bolan Costa, a esposa do Orlando, o famoso Chiquinho, que todo mundo que está aqui conhece, quem não conhece vai conhecer, vai ter a foto dele depois lá no anexo. E eles foram muito prontos, assim. A Norma, ela bem, uma pessoa com bastante atividade, ela está sempre ocupada, ela está sempre, né, fazendo as coisas
que está do alcance, e hoje com o Covid está mais difícil, então tem toda aquela locomoção que é toda dificultosa, né? A gente fica com a respiração muito ruim, hoje tanto uma quanto a outra, com esse dia de chuva, né? Eu também tenho problema respiratório, a gente está com um pouquinho de tosse, um pouco de garganta falhando, né? Mas bem comum nesses dias. Mas mesmo assim, a Norma e o Chiquinho sempre estão muito presentes assim, na comunidade que a gente atua. Hoje ela está um pouco mais afastada, mas por um bom tempo a gente trabalhou junto, né? Mas assim, aquela amizade, aquele carinho, aquela preocupação não deixa de ser. Não é porque a gente não está todo dia junto que deixa de existir. Então, aquele mesmo cuidado que eu creio que eles têm lá com os filhos que tiveram, dos seus pais com eles, que eles têm também com a gente, que de vez em quando é acolhido também como filho. Então, eu vou passar para a Norma falar um pouquinho dela, né? Como que ela se sente hoje, mesmo assim, nesse dia mais difícil de frio, participando com a gente, e depois em seguida, então, a gente vai falar do tema. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou Norma Bolan Costa, casada com Orlando Costa, popular Chiquinho, uma das pessoas mais bem-humoradas que eu conheço. E agradeço a Elismar pelo convite. Confesso que eu estou tremendo de medo porque não estou muito associada com essas mídias, mas aqui a intelectual é a Elismar, que é uma excelente profissional na área dela, um ser humano fantástico. Para mim ela é uma menina audaciosa, corajosa, que vai em busca dos objetivos dela. Eu, pelo contrário, não gosto muito de estar exposta, mas não podia negar a um pedido da Elismar e estamos aqui para contribuir no projeto dela. E aí, ó, a Maricota entrou ali, né, Valentim? Hoje eu ainda vi as meninas dela fizeram ali um videozinho do Rios, bem legal, lá da loja de sapato, até postei lá no meu Facebook, bem legal, viu? As meninas estão de parabéns. Então, qual é o tema do que a gente, né, se propôs a falar hoje, da live? Amor de mãe sem melzinho. É possível? Você acha que é possível uma mãe? A gente já sabe que naturalmente a mãe, ela tem esse olhar mais de acolher, mais de cuidar, às vezes protege até demais, e às vezes ela sabe que está protegendo um pouco mais do que devia, mas ela sabe que também o filho vai ter referência dentro de casa. Pelo menos seria o comum ter referência dentro de casa, ou com os padrinhos ou os avós. Ou então, quando nenhuma dessas opções é certa, ele tem alguém que ele é uma referência, e muitas vezes o pai tem que aceitar, a mãe tem que aceitar que a confiança dele está lá, porque ele sente a vontade de falar com outra pessoa, e a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Então, assim, a gente sabe que a mãe sempre dizer sim para o filho não é uma coisa boa. Por quê? Porque o sim constante, ele deixa o filho anestesiado, então o filho não consegue ver que errou. Ele entende que o que ele falou está certo, e a mãe, por outro lado, ela perde a oportunidade de estar ali falando com seus filhos, né? Então, e mostrando para eles que de repente tinha outra forma, né, de fazer alguma coisa que não está muito bem, de conversar sobre um assunto que às vezes está ali parado, que a pessoa não está conseguindo resolver, e que por outro lado a mãe, ela está sempre naquela saia justa. Então, assim, Norma, um certo período a gente via assim que o pai dizia, fala para sua mãe, né? O filho fazia uma coisa, fala sua mãe. Aí a mãe dizia, não, vai lá, pede pro pai, por exemplo, tem que sair, pede pro pai. Aí o pai dizia, não, vai lá, pede para sua mãe. E às vezes a gente ficava uma semana pedindo para um e para o outro, e às vezes ainda chegava no sábado, no domingo e não tinha resposta, ou não ia numa festa ou alguma coisa assim. E hoje a gente vê que está diferente. Às vezes o filho entra, sai de casa, a mãe nem vê onde está. Às vezes o celular não atende, então ele manda mensagem, tipo à noite que está lá, jogando não sei aonde e tal. E muitas vezes o pai está trabalhando, a mãe trabalhando. Então é uma comunicação assim, um pouco mais virtual, né? Na tua família hoje, nos dias atuais, isso ocorre, tem notado, se ocorre em alguma das pessoas mais próximas, que nota que isso ocorre na tua família, Norma? Ou vocês têm assim uma forma de viver que consegue ultrapassar esse tipo de barreira?
não precisa nem dizer, porque que a gente, né, já está bem explícito isso na nossa fisionomia, nos nossos traços, que nós somos de uma geração um pouquinho anterior, que não estamos aqui também para passar receita, não para ensinar nada para ninguém, mas para bater um papo, né, informal com a Erismar dentro daquilo que ela precisa. As famílias de hoje mudaram muito. Tudo na vida é uma evolução, né? E a gente precisa ir se adaptando. Quando eu lembro e falo em filhos, eu logo me lembro do bendito é o fruto do vosso ventre, que já me faz associar a Maria. Que a gente pelo menos deveria procurar, nós como mães, né, procurar imitar os gestos de Maria. Submissa, mas não tanto ao ponto de não ter a sua identidade. E como eu dizia no início, nós estamos num período grande de transformação, especialmente neste último ano passado e este ano que continuamos com esta pandemia, que tem nos afetado muito, que tem proporcionado uma mudança grande na humanidade, uma humanidade que a gente percebe que se preocupou muito com as coisas, esquecendo um pouquinho do valor da vida, esquecendo um pouquinho do valor da família. E essa pandemia nos traz, se é que a gente pode dizer que nos deixou alguma coisa de bom, ela nos trouxe de volta a valorizar um pouco mais a vida, o que é o ser, e não tanto o valor das coisas. Especialmente no que diz a nossas famílias. A gente ficou, nós com a nossa idade, que somos grupos de risco, vocês percebem que nós estamos aqui devidamente mascaradas, observando a distância, apesar de já estarmos vacinados, mas isso também não nos garante uma imunidade completa, né? Facilita um pouco, mas não é uma imunidade total. E quando a gente fala que as famílias também mudaram, o que envolve a família? Hoje nós temos uma família que é o ideal de família, digamos assim, mas nós temos famílias um pouco diferentes daquilo que a gente teria como ideal, mas que são famílias também e que precisamos respeitar. E quase todas as famílias vem o bendito fruto que é os filhos, né? Que são os filhos e que nos trazem muita alegria. A gente está aí observando um monte de mensagens bonitas, algumas emocionantes. Esse assunto nesta semana principalmente está muito batido, apesar de a gente saber que na maioria deles tem um fundo comercial, sim, mas que nem por isso deixam de emocionar, né? E eu vejo o ser mãe, o ser dona de casa, administradora de uma família, de uma maneira um pouquinho diferente, com todas as alegrias, com toda a satisfação, o carinho de ter sido mãe de 2 filhos e hoje já avó de 2 netos. Quiçá, tomara a Deus que a gente tenha a graça de daqui a pouco ter os bisnetos também. Eu sempre trago comigo aquela preocupação, é lindo, maravilhoso, que criança, que bebê mais lindo, mas junto com essa alegria tem também algumas interferências, né? Que muitas vezes começamos lá quando nós formamos a nossa família. Me apaixonei, vou casar, vou ter uma vida coladinha com meu maridinho. Aí a gente não lembra que o marido pode ter uma crise renal, né, Anderson? Umas 5, 6 cirurgias de coluna, mais umas 4 de joelho.
e que acorda de manhã com dor. Aonde que fica aquela paixão de que a minha vida vai ser certinha, né, enquadradinha, vou ser feliz eternamente? Como eu vou me comportar diante dessa situação? Sim. Aí caminho, vamos procurando nos encaixar, né, para formar a família. Estou grávida. Que bom, que bênção de Deus. Eu acho que o dom mais valioso que nós temos, que a misericórdia de Deus, é o dom da vida. E essa vida, nós ganhamos a responsabilidade de construir essa nova vida, né? Então eu vejo assim, o ser mãe, de muita responsabilidade, de muitas alegrias também, mas de muita responsabilidade por este ser que não pediu para nascer. Até porque, né, Norma, você que está aí do outro lado também, com o tema ser mãe, amor de mãe sem melzinho possível, porque a idealização de mãe, a gente coloca na mãe, na avó, na madrinha, e normalmente na irmã mais velha quando tem mais de um, é que essas pessoas, elas têm que estar sempre de bom humor, elas não podem reclamar de nada, porque se ela reclamar ela está errada, porque quando você era criança você foi e criou uma ilusão, você criou uma visão de mãe como um anjo angelical, que a mãe é, porque pelo jeito que ela trabalha as emoções, ela é obrigada a ser meio anjo para dar conta, porque senão, se ela não tem uma asa para proteger ela, sozinha provavelmente não teria suporte, né? Mas os anjos também se rebelam, tanto é que alguns anjos se rebelaram, né? Na formação do mundo, na transição do mundo, e ainda hoje nós temos anjos, e cada pessoa pode ser anjo como? Fazendo uma coisa que vai ajudar o outro a ser melhor, mesmo que para esse outro ser melhor tenha que doer um pouco. Não é certo que para me ser melhor, para me aprender, eu tenha que sofrer, mas ainda é uma forma mais comum. Seria interessante que a gente não precisasse, que a gente aprendesse com a sabedoria, mas a gente ainda trabalha muito o pensar e o pé no chão. A gente ainda não consegue trabalhar a alma. A alma, ela consegue ver essas coisas, mas socialmente a gente é construído, a gente é treinado, a gente vive numa sociedade onde você não delega o seu pensamento, você não aprende a lidar de forma emocional, né, amadurecimento emocional, com a parte racional do cérebro. Então a gente uma hora muito bravo, muito revoltado, muito racional com uma coisa, outra hora muito emocional com outra. Então, ou você vai perder porque você foi racional demais, não conseguiu ver a outra oportunidade, ou você vai perder porque você é emocional demais e não consegue ver que tem que ter uma limitação entre aquilo que é muito bom, que é tudo muito colorido, para chegar numa realidade que tem que ser uma cor que tenha preto, branco e tem um colorido no meio, não é? Porque como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai trabalhar se a gente acha que tem que ir para a festa a qualquer hora, não tem uma rotina para nada? E assim é o filho, não? Porque o que acontece, que a gente vê hoje, eu tenho vários, tem crianças, tem colegas, são professores, diretores de escola, coordenadores de catequese, coordenadores de grupos de jovens e crianças, professores de crianças, infanto, juvenil, professores de adulto que tiveram uma infância quando o pai dava tudo na mão, então ele é um adulto que ele não sabe que não existe na vida e ele não aceita, então começa a achar um adolescente bem problemático com a relação interpessoal. E não é porque a mãe fez por gosto, a mãe que vai querer ver o seu filho com alguma penalidade, mas de repente naquela idade que a mãe foi mãe, ela não teve essa clareza, esse amadurecimento de saber que ela era mãe e ela tinha o poder e o dever de ter um limite dela, um território dela, onde ela pudesse comandar e não o filho. E a gente ainda vê isso mesmo hoje, né? E mais assim, eu também percebo que algumas outras pessoas, de uns tempos para cá, em especial agora com a pandemia, os filhos também começaram a notar, ter medo de perder o avô, medo de perder o pai, medo de perder um amigo, coisa que as pessoas já não estavam tendo. Então assim, é meio ruim voltar para a vida em si pelo medo, poderia ser por outro motivo. Mas se isso for um caminho, se você consegue, se o seu filho consegue, se a sua família consegue retornar para alguma coisa
que é deles e que eles estavam perdendo, então ele se torna positivo, apesar de ser um momento que é negativo de uma forma geral, né? No que fala de perdas. Mas toda perda também gera um ganho quando você amadurece. Então, o que acontece hoje? Que a gente nota assim, os professores têm uma dificuldade, porque existe lei para tudo, mas não é uma lei que vai proteger, que vai ensinar, que vai dar uma abertura para aquele jovem que é adolescente, ele entender que a revolta dele é temporária, é recíproca, porque outros também vão ter, mas que não é o motivo e ele não é o principal. Não tem que ser o que ele tem para chamar atenção, aquela posição negativa frente aos problemas. E a mulher também, ela hoje, ela sofre a dualidade. Por quê? Porque assim, eu não presenciei isso, mas as mães que estão aí devem já ter presenciado daquele filho que, às vezes ele vai no mercado, ele olha para as coisas na prateleira, e a mãe vê que ele está assim, chega o olho brilha, às vezes até água da boca, quer comer uma coisa e tal, mas aí ela tem aquele diálogo com o filho, que olha filho, eu não vou poder comprar o que você quer no mercado, você vai comigo, mas eu só vou comprar aquilo que eu posso te dar. Ela deixa claro para o filho. E às vezes ela até poderia dar aquela outra coisa que o filho quer, mas ela quer, às vezes, ensinar o filho a ter limite com as coisas. E aí ela vai e acaba comprando, porque, nossa, eu posso comprar, né? Então eu vou comprar. Só que se isso for uma coisa constante, o que acontece? O filho entende que a mãe falou, mas não vai cumprir. Então ele pode fazer uma cara de coitado, ele pode fazer aquele olhinho de peixe morto que as crianças sabem fazer como ninguém. Eles podem inventar uma historinha para te pedir uma coisa e você vai dar. Quer ver um exemplo? Se tem uns amigos nossos que tem uma filha que era, quer dizer, lá em casa vive cheio de filho das pessoas, né? Eles gostam de ficar lá em casa, acho que porque são todos baixinhos, então eles ficam com a gente em casa. E a gente recebeu uma criança lá em casa e bem no período a gente comprava os ossos de leite, assim, de copo, um osso grosso, assim, que vinha um esquilo no vidro, assim, um copo vizinho de esquilo. E eu comprei uns 4, 5, quando vem a criança é bom, porque ele é menor, para tomar um suco, uma coisa, né? E aí essa filha do colega nosso disse assim, olhou bem para nós assim, ai tia, que bonito esse copo e tal, ficou olhando para aquele olhar que a gente já sabe da criança, né? E aí ela falou, o que é isso? É doce de leite, mas isso aqui vem como? Vem doce, depois toma açúcar, toma água. Ela, ai tia, mas tem tanta criança que não tem um copo de esquilo. E eu falei, que é isso? Por exemplo, eu? Quer dizer, ela me pediu, né, o copo de esquilo, mas ela não falou que eu tinha que dar o copo de esquilo. Mas ela usou toda uma psicologia de criança que acaba afetando o adulto, porque o adulto ele não está esperando, a criança é espontânea. Então ela tem uma forma de dizer que também nos convence. E os filhos nisso aí, eles tem uma tática assim que é inesgotável, né? Então assim, Norma, tenho certeza que você tem netos, né? Com certeza, em algum momento, acho que até hoje ainda deve ter algumas coisas assim. Você se lembra de alguma coisa assim que aconteceu, tipo, do nada, estava sentado, de repente a criança vem com um assunto assim que a gente fica até meio perdido, não sabe nem o que falar, porque às vezes é umas coisas bem simples, às vezes são umas perguntas assim, né? E a mãe tem que ter, se o pai não está perto para ajudar e tal, a mãe tem que ter essa flexibilidade de não deixar de responder, mas também ter uma ponderação, né, para responder aquilo. E aqui já aconteceu alguma coisa assim meia... Sim, eles são espertos, né? Eles procuram minar a gente, eles fazem uma chantagem, né? Eles jogam com o emocional e eles sabem muito bem aonde que eles atingem. Mas a gente tem que ter daí nesse momento o discernimento, usar um pouco a razão e nem tanto o coração, né? Porque a vida lá fora não tem esse melzinho que a mamãe tem. Então a mamãe precisa estar preparada. Que bom se nós pudéssemos voltar lá na nossa juventude com a experiência de hoje. Talvez a gente tivesse errado menos com os filhos da gente. Mas sempre tudo que se faz é pensando no melhor. Às vezes não se age
da maneira que deveria ser, mas é sempre pensando no melhor. Agora isso, hoje a educação está muito mais aberta, a gente é do tempo que o pai olhava atravessado, a gente chegava uma visita, já pulava fora da sala. Mas aí a gente tem o diálogo, né? Para conversar, para explicar o que está acontecendo, até porque as crianças hoje já nascem de olho aberto. E antes a gente levava um tempão para abrir o olho ainda. Então eles estão à nossa frente, né? E precisa ter esse discernimento para estar lidando, né, com essas coisitas que eles nos apresentam. E tem as características que são da infância, depois vem a adolescência, daí vem a juventude, aí vem os amigos com quem meus filhos saem, aonde que estão. Quando são pequenos vem a primeira febre, o primeiro Ixi, não se sabe para quem perguntar. E é uma alegria, mas uma preocupação constante. Até porque amor de mãe é sublime, né? Amor de mãe consegue perceber o que está acontecendo com os filhos, mesmo estando longe. Não estamos aqui para falar da nossa vida especialmente, mas algumas ocasiões já me mostraram isso. Preciso ligar para fulano porque alguma coisa não está legal. E aí às vezes passa um pouquinho para aquele lado, quando chega na hora que a gente liga, realmente estava com probleminha de saúde, estava com outro problema. É intuição materna. Sim. Amor de mãe é incondicional. Aí tu pode me perguntar, mas por que mães matam os filhos hoje? Sim. Aí não sou eu que vou explicar, até porque não estamos aqui para ensinar ninguém. Não existe receita, cada um é cada um. Aí deixamos isso para os profissionais, por isso que nós temos excelentes psicólogos, psiquiatras, pedagogos, né, neuros para trabalhar nesse assunto. Mas quando nós falamos em educação, e eu penso nisso na criação dos filhos, não tem como nos reportarmos a nossa criação. Eu, como mãe, volto a lembrar lá da minha mãe. O meu marido vai lembrar da mãe dele, você da sua, o Emerson da dele. Por quê? Porque a mãe, o pai também. Hoje tem muitos pais que fazem o papel, inverteram-se os papéis, né? Às vezes a mãe vai para a rua trabalhar e o pai fica em casa. É errado? Não, as circunstâncias às vezes obrigam a isso. Como eu disse, nós temos uma família ideal, que seria o pai trabalhando, a mãe em casa, cuidando dos filhos, que eu sinto que a humanidade vem desenvolvendo, vem se aperfeiçoando, mas acho, a minha opinião, né? Essa é a minha opinião, que os filhos, de uma certa forma, acabaram perdendo a parte que foi mais privada, foi o aconchego, a educação dos filhos, com a emancipação da mulher trabalhando fora. Porque, querendo ou não, ela acaba terceirizando a criação desses filhos. E criança sente, né? Criança sente, precisa. Mas a vida também nos obriga hoje. A situação econômica não permite mais que a mulher fique em casa. Ela precisa ir à rua, precisa ajudar a manter o sustento da família. E aí vem a tal da jornada dobrada, que não é novidade para ninguém, porque além dela cumprir o seu horário de trabalho, ela ainda tem que cumprir a sua jornada de dona de casa. Hoje muitos homens já cooperam, já dividem as funções, mas não são todos. E principalmente o papel de mãe. Tu chega em casa à noite, teu filho já está cansado, ele tem tarefa escolar para fazer, no outro dia você precisa estar cedo para reiniciar a jornada. Então, assim, a grande perda do progresso da civilização, eu acho que é justamente nesta questão familiar, de família. Posso estar errada, é a minha opinião, mas acho que a família perdeu muito nesse sentido.
Não, mas você falando ali, né, que a mãe sai, ela tem jornada dupla, né, e já faz um bom tempo, e damos tempo para cá, além da jornada do trabalho, a mulher, ela tá numa plataforma que ela é bem vista em tudo que é lugar, ela participa de muito evento diferente uns tempos atrás, então hoje, desde a academia, a palestra, tem mulher que dirige ônibus, tem mulher que já está na aviação, né? Tem várias profissões que um tempo atrás eu vi as mulheres que hoje elas estão, tem mulheres que vão fazer, são as que apitam jogo, né? Que são os árbitros, outras são as auxiliares. As mulheres mostrando que são capazes então, também na área profissional. Isso aí, né? Também acaba que elas têm que viajar, elas têm que estar num local em outro, então os filhos às vezes eles não têm nenhuma ideia muito fixa do que é ter uma casa, porque para eles a casa onde eles estão, então um jogador, por exemplo, que a mulher acompanha ele, não, quando ele é um jogador que ele está no treinamento evolutivo, ele não para, ele está no estado, está em outro, e a criança normalmente não tem muito, quando para no tempo fixo, ou é com a babá, ou é com uma avó, quando tem muita viagem que a criança é pequena, ou então vai o pai e a mãe fica com a criança, e às vezes a criança fica lá 3, 4 meses sem ver o pai, e sei lá quanto tempo, né? Hoje ainda é mais fácil, tem os vídeos, tem um monte de coisa que deve fazer, mas eu digo a presença, de estar ali, de cuidar, né? E aí a gente falava do outro momento, daquela questão que você pode ter 4 filhos e ser 2, um a cara do outro, até gêmeos, mas eles não vão ser idênticos nas atitudes, no pensar, no tempo de amadurecer, não é igual, né? Se você tem só um e você tem um afilhado, que são da mesma época, nasceram praticamente no mesmo dia, você pode criar os 2 juntos, fazer as coisas juntos, vai ver que o que você ensinou a comer com garfo, a faca para um, você ensinou para o outro, e o outro não vai conseguir botar a faca da mesma forma que você, enquanto o outro consegue. E aí, isso ocorreu comigo hoje, eu agradeço a Deus assim, de ter tido esses tempos que eu me retirei um pouco das coisas para resolver algumas outras questões que a gente não tinha resposta, e aí nessa retirar a gente consegue ver a família da gente de longe, e aí a gente vê que aquilo que a gente achava que é só a minha família que tem, outras famílias têm, só que de outro jeito, mas é o mesmo problema, é o mesmo tipo de batalha, é o mesmo tipo de decepção que os pais e os filhos têm, porque os filhos também esperam muitas coisas dos pais que eles também não entendem, porque o nosso tempo é diferente. Então, o amadurecimento do pai está numa fase e a gente, adolescente, criança e jovem, está em outra. E a gente está agora nesse período que o pai agora está entrando, porque o pai já está para frente, só que ele está para frente com a vivência do passado e não no futuro. E o filho está no presente e já vislumbrando o futuro. Então, às vezes, fica assim, parece que os caminhos não estão de acordo, na verdade estão, né? Só que para a gente, olhando e sentindo, não acontece assim. E aí, de repente, surge aquela fala, assim, às vezes na mesa do café, outras vezes no domingo, e aí alguém na noite fala, normalmente quando vem a visita, quando tem um assunto que as crianças costumam entrar, né? Na minha época eu não podia muito entrar nos assuntos que os adultos não deixavam, mas hoje já é mais comum, tá na sala conversando e as crianças estão juntas, então dando opinião, às vezes a mãe briga e o outro não, deixa lá e tal, cada um é um caso, né? E aí já ocorreu comigo, por exemplo, eu que era com a avó, né? A avó, a mãe da mãe, e o vô, alguns momentos com a outra avó, o pai, né? Do pai, que a avó já tinha falecido, então tinha uma madrasta, que também nos foi muito bem esses momentos que a gente foi estar junto. E aí tinha aquela coisa, mas porque eu ouvia os filhos da avó falar para a avó e eu via a minha irmã e as minhas irmãs e eu muitas vezes pensando a mesma coisa, que a gente olhava de fora e dizia, mas por que a mãe gosta mais daquele fulano odiado, faz tudo errado, quebra as coisas, fica fazendo manha, faz pirraça, foge de casa, não faz as coisas quando manda, aí eu apoio por causa do fulano, mas eu nem fiz nada, e começa aquela briga do irmão com o irmão, e depois o filho acaba ficando isolado porque ele acha que a mãe ama mais o outro, não ama ele. Eu faço um certinho e a mãe fica lá passando uma cabeça do outro. E aí a mãe e o pai notam. O pai normalmente ele não chega e vai direto no assunto, porque o pai, por natureza mesmo, os homens são um pouco mais diretos. Vai, não vai, não tem rodeio, né? E nesse caso, dessa forma que o filho não resolve. E aí sobra para quem? A mãe, a avó ou a irmã mais velha? Alguém que eles têm identificação para resolver. E aí eles começam, porque a mãe isso, porque a mãe aquilo, e aí olha para o pai meio todo e a criança começa a se retrair, ou vai para o quarto, ou come, ou fica quieto,
ou vai com as coisas de mau humor. E aí, a gente conversando nessa semana sobre isso, que algumas vezes me aconselham e falam, nossa, não fiz nada, por que não gosta de mim? Por que acha que eu sou preferida se eu sou mais velha, eu trabalho para ajudar os mais novos e mesmo assim ainda parece que eu estou errada tentando fazer tudo certo, né? Falando do ciúme de nós, que aí os mais velhos, o que acontece? O mais velho leva a culpa. O mais novo sempre não tem culpa, mas o mais novo às vezes conta mais que o mais velho. Só que o que o pai pensa? O mais velho dá exemplo, normalmente, né? Tem regras que fogem um pouco aí nas sessões. Normalmente o mais novo ele é mais imaturo. Às vezes acontece o contrário. O mais velho é bem crianção e o mais novo é mais maduro. Mas acontece aquela briguinha. Então, aí vai caber a mãe. Como é que vai resolver isso? Vai deixar pra lá? Se ela deixar pra lá, vai ser um problema para se arrastar por dias, talvez até adulto, né? E aí, a Norma até comentou uma vez um caso que houve mais lá para trás, né? E aí eu achei bem interessante a fala da Norma, da conciliação, né, Norma? Tem uma parábola que diz assim, né? O pai, qual é o melhor filho mais obediente? Aquele que o pai mandou fazer determinado serviço e ele disse que ia, mas não foi. E o outro que disse que não e acabou indo. Sim. Qual dos dois agiu mais corretamente? Né? Que a gente use essas coisas como exemplo. E realmente acontece, é comum, né, acontecer onde tem mais do que um filho, o ciúme, especialmente quando são dois. Porque quer ver se é homem e uma mulher, casal, né? Porque a filhinha dela pode, né? O filhinho dele pode. Isso acontece, é muito comum a gente ouvir isso. Cabe daí ao pai ou à mãe, que normalmente é a mãe que está sempre mais ali com os filhos ao redor, a saber explicar. Numa determinada situação, não era para tocar nesse assunto, mas enfim, aconteceu aqui na nossa casa. Quando eles eram pequenos, um deles estava precisando de um pouco mais de atenção, ele estava com um pouco de conflito, né? E o outro, porque agora só dá atenção, né? pro outro. Aí cabe a dona mãe ir lá chamar quem estava queixando, quem estava questionando. Fulano, está acontecendo assim, porque fulano neste momento está precisando mais de mim. Tu tens a função de me ajudar nessa situação, né? Não é questão de amar mais um ou mais o outro. Tu dá remédio para quem? Para quem está doente, não para quem está com saúde. Então, esses cuidados que pais e mães devem ter, para não deixar criar aquela rusga de achar que um tem mais privilégio do que o outro. E é muito comum acontecer nas famílias. Uma outra coisa que a gente percebe muito nas famílias hoje é em função dessa correria de pai que trabalha, mãe que trabalha, filho que estuda, que vai para o inglês, que vai para o judô, que vai, né? Aquele ir, em busca. Uma falta de afetividade pela casa. A gente tem percebido muito isso nas famílias. O lar não está tendo o valor que deveria ter. Uma casa como lar, aquele lugar que eu me sinto bem, que eu posso sentar e conversar, já não está dando mais, porque trabalha de dia, estuda de noite, quando chega um está dormindo, o outro está deitado, ou então cada um vai para o seu quarto com a sua TV, com o seu celular e o que mais dessa parafernália da mídia que tem, e o diálogo, aquela união, aquele núcleo de família tem perdido muito. Eu volto a dizer, eu sinto que as famílias têm perdido muito com esta, sei lá se eu posso dizer, globalização, com esse progresso, com este avanço de o homem querer passear em Marte, etc. e tal. Não que eu seja contra o crescimento, contra a ciência, claro que não, mas acho que precisaríamos assim, nos acordar para um meio termo. Quem sabe seja essa a função da pandemia, né? Que está dando aí uma sacudida na humanidade. Pessoas que a gente nunca viu fazer o sinal da cruz estão ajoelhados fazendo o rosário.
E talvez seja isso que estejamos. Então, e existe essa questão de ciúme, muitas vezes nesse sentido de que as famílias não têm mais aquela convivência como tínhamos antes. A vida exige isso, a vida cobra muito nesse sentido, né? Mas será que é isso mesmo que vale a pena? Só o progresso? Será que a gente está lucrando ou está perdendo? Exatamente. Né? Onde é que está o equilíbrio? Tá? Né, hoje que a gente já está com uma idade mais avançada, a gente para muitas vezes para conversar e a gente percebe isso, aonde que está, né, os valores, os verdadeiros valores que deveríamos passar para os nossos filhos. Questão de escolha de profissão, quantos jovens que a gente vê fazendo faculdade que não era aquilo que o dom dele não era aquele. Você é uma prova disso, você foi fazer enfermagem e não se acertou na enfermagem. Está trabalhando no mesmo setor em função da vida, mas não era aquilo. E quantos conflitos a gente vê? Então, pais e mães devem sim procurar estar muito atentos para esse caso também, que é a insatisfação. Por que tantas pessoas procurando psicólogos e psiquiatras hoje? O sentido, né? O sentido da vida minha, né? Porque assim, o sentido da vida do jeito amplo é a minha vida, da minha família, de tudo que eu estou. Mas assim, a minha vida como filho, será que eu consigo enxergar que atrás daquela minha mãe, que hoje tem mais idade, que hoje já está mais cansada, será que eu consigo ver quantas noites ela não dormiu? Será que eu consigo entender que o coração dela também tem carência, que ela precisa de um colo? Será que eu me lembro de uma vez na semana, eu ir lá na casa da minha mãe, senta aqui, deita no meu colo, mãe, deixa eu fazer a massagem no seu pé, né? Tira tudo isso, tira. Aí, será que eu consigo entender quando eu chego para um café, e aí minha mãe e meu pai estão em casa, mas assim, eles vêm nos receber, a gente nota assim que eles estão meio cansados. Será que eu me coloco no lugar, eu me sinto ofendida, porque num domingo de um mês inteiro, de repente a minha mãe não está tão afetiva como ela costuma, de repente meu pai está meio quieto, não está muito afim de conversar, e aí às vezes eu saio de lá e vou para casa assim meio bicudo, fico meio chateado, meio sentindo que uma rejeição, e isso é bem comum, e a gente não para se perguntar o que está acontecendo. Existe uma causa externa ou eu mesmo? Eu aqui dentro que estou criando um mundo que não existe, não sou capaz de perguntar com respeito por que é que a pessoa está vivendo. Depois já nem sabe por que está. A gente acorda um dia rindo, né, cheio de ânimo, de repente almoça e fica sem ânimo. E aí como é que eu vou saber por que eu estou sem ânimo? Me dá uma baixa de ânimo e pronto. Pode ser por saúde? Pode ser que não. Pode ser que daquela tarde me dê vontade de ficar sozinha, deitar, ler o livro. Não quero ler o livro, vou ver o filme. Não quero, eu vou dormir então, porque o meu corpo está pedindo uma coisa que não é o que eu estava pretendendo. E aí eu ainda conversava com a Norma quando a gente veio fazer o convite, como que é viver a partir daquela hora que a tal da melhor idade, né, que eles tanto falam, que deveria mesmo, para mim a melhor idade é quando você está bem de qualquer idade, né? Mas se criou essa fala da melhor idade determinando acima de 60 anos. Eu ainda acho que a melhor idade tinha que começar na barriga e permanecer, até que você tenha vida e respiração. Mas a gente respeita o que a ordem mundial faz, né? Mas aí eu comentando, porque eu notei isso em várias famílias, inclusive na nossa família, né? Que a mãe já tem mais idade, assim, um pouco mais, né? Tanta idade nessa idade. E aí a dificuldade de aceitar que eu tenho mais limitação do que eu queria naquela idade. Eu planejei ter limitação como eu tenho nos 70, no 80. Só que a vida foi moldando, as coisas vão vindo, as doenças, as outras coisas que não é doença vão vindo. A canseira, o próprio corpo tem um limite, não sou eu que vou terminar. Porque às vezes o que eu determino na minha cabeça não é o que a minha vida plantou, porque talvez o meu trabalho foi muitas vezes lá a mãe e o pai
não pôde tirar essas férias porque tinha que repor um valor na família, ou estava fazendo uma casa, ou qualquer outro motivo. Ou então eles naquele período achavam que nunca ia cansar, então achavam que não era importante, porque também é uma fase de evolução. Às vezes naquela época eu só tenho força para trabalhar hoje. E a gente às vezes não se questiona. Tá, eu vou ganhar um pouco mais, mas isso vai me dar que tipo de vida? Será que eu vou ter qualidade para oferecer quando eu tiver uma idade mais avançada? Será que eu vou pelo menos ter um plano de saúde para poder, naquilo que for de emergência, poder estar lá fazendo a minha assistência, né? Será que se eu trabalhei tanto, não dormir, eu não vou causar em mim uma doença que eu vou gastar muito mais do que se eu fosse para casa em um horário melhor e fazer uma economia doméstica melhor, né? Então, tem essas coisas que a gente vai falando. E aí, eu creio que, né, a Norma e Chiquinho estão aqui, eles estão nessa fase que mudou da vida ativa, disso, aquilo, que muitas vezes se programar hoje com alguma coisa não dá. Porque às vezes amanheceu, dá uma falta de ar que não estava esperado, e que você sabe que se você for tentar fazer uma coisa que vai passar daquele limite que você tem, você vai ficar essa semana ruim ou vai ter que ir para o hospital. Hoje, quem é que pode ir no hospital? Quem é que é recebido? Qual é o risco? Você vai sair para lá? Não é melhor você se preservar? A gente tem que entender, Ismael, que as limitações chegam. Sim. E a gente tem que aprender a conviver com as limitações. Então, essa melhor idade, ela serve realmente para isso, para a gente dar uma analisada na vida, o que eu fiz até agora, o que eu deixei de fazer, eu acertei, eu errei, né? Uma avaliada, né? Uma avaliada. É o período que a gente tem mais tempo para a gente mesmo, né? Porque já não tem mais aquela obrigação de um trabalho fora de casa. E quando a gente tem uma vida razoavelmente saudável, tu pode até dizer que realmente é a melhor idade. Eu acho que a melhor idade é aquela que tu estás vivendo. Sim. Quando tu é jovem, a tua melhor idade é aquela tua idade jovem. Cada fase você está na sua melhor idade. Cada fase tu estás na tua melhor idade. Sabendo que depois de uma certa idade a gente tem as nossas limitações. Nós não podemos ser orgulhosos ao ponto de dizer que eu não vou precisar pedir socorro para um filho ou para uma filha. Nós temos que aceitar. Sim. Pensando também, nós dedicamos uma vida para criá-los. Vai chegar o momento que vai se inverter os papéis, né? E nós precisamos estar preparados para aceitar isso, né? Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa muito independente. Depois de casada, depois que formamos família. Hoje já nem tanto, então eu preciso aceitar isso. Eu preciso estar consciente das minhas limitações. E a gente volta a falar na Semana das Mães. Eu acho que nós já estamos com o nosso tempo já quase lá, mas dá para falar. Um assunto bastante batido, né, nesse período. Para a terceira idade é uma pena que não tenhamos políticas públicas que apoiem, que dê segurança para a pessoa idosa. Hoje não precisamos entrar no mérito da questão, mas à medida que o tempo vai passando, tu vai precisando muito mais, especialmente de tratamentos de saúde, que são muito caros se tu quiseres um pouco mais de qualidade, né? Mas temos que aprender a conviver e a colher aquilo que plantamos também, né? E voltando ao assunto ali de mães e pais, eu penso que a gente teria sim que deixar uma marca como deixa. Eu lembro da minha mãe com muito carinho, considero uma pessoa muito sábia, apesar de que faziam naquela época a escola primária, né? Moravam no interior, eram agricultores, mas uma pessoa muito sábia que nos educou de uma maneira muito didática. Minha mãe costumava nos contar história. Quando ela via que a gente estava pendendo para um lugar que ela, lá na sabedoria dela, percebia que não era o ideal, para nos prevenir de um sofrimento, ela arranjava uma história que batesse naquilo ali e nos contava aquela história para nos passar um exemplo. E eu, esses dias, lendo uma revista, encontrei um artigo de um irmão palotino,
na revista Rainha dos Apóstolos, crédito à revista, que contava uma historinha de um menino que saiu, estava muito calor e ele quis se refrescar e foi nadar no lago. E a mãe ouviu o barulho dele no lago e foi para a janela ver o que estava acontecendo. E percebeu que lá no lago tinha um jacaré dormindo. E o guri não viu. A mãe saiu desesperada, gritando com o tom mais alto de voz que tinha, avisando o menino que ali estava o jacaré dormindo. Ele, quando percebeu, o jacaré foi em direção ao guri, o guri começou a nadar o mais rápido que podia para a beira do lago. A mãe conseguiu pegá-lo pelos braços, mas o jacaré também o abocanhou pelos pés. E daí começou ali uma luta incrível de duas forças, né, bem diferente uma da outra. A mãe puxando pelos braços e o jacaré pelos pés. A mãe gritava tanto que chamou a atenção de um outro camponês que veio com uma arma, atirou no tal jacaré que soltou a criança. Ali o guri saiu para o hospital com os pés todo arrebentados, as pernas, ficou internado, passou-se isso, um repórter foi visitá-lo. E fez uma entrevista da experiência que eles passaram e daí perguntou para o guri se ele podia mostrar as cicatrizes dos pés onde o jacaré tinha atingido. O guri olhou, mostrou os pés para o rapaz, mas mais rápido, com um sorriso largo no rosto, mostrou a cicatriz nos braços, das unhas da mãe enterradas segurando o guri. Então, eu acho que com isso a gente meio que resume o que é tu ser mãe. Tu precisa deixar tua marca, ter a garra, mesmo que isso possa num certo momento machucar. Né? Não é tu dizer não sempre para agradar, tu precisa às vezes falar muito mais não do que sim, para te conseguir formar, né, uma pessoa, um ser humano que seja realmente um ser humano de verdade. Que ele tenha uma base, né? Que ele tenha uma base. E ainda, além disso, também coloco assim, que a gente, eu não lembro quem é o autor dessa frase, não é minha, mas que nós precisamos, acima de tudo, preparar os nossos filhos para quando nós não estivermos mais presentes. Ele diz assim, ó, ter liberdade de decisão amadurece a atitude, edifica o caráter, somos livres quando aceitamos desafios, mesmo que não saibamos se iremos perder ou ganhar. E eu acho que assim é o desafio da vida, eu acho que assim é um pai e uma mãe, ele educa achando que vai ser o melhor, mas pode ser que lá no futuro, tudo que ele fez fique em vão, porque não é o sonho do filho. Talvez tudo que o pai idealizou, ele pegou 1/3 e o resto é ele que vai decidir. E talvez o pai não estava preparado e então
ele acha que perdeu, que ele não foi bom o suficiente, que ele não educou o suficiente, e na verdade ele educou. Só que a decisão final ainda é do adulto, né? Quando criança é a gente, mas é o adulto que decide. Mas então, nós temos que ter consciência que nós podemos mostrar os caminhos, agora não viver a vida por eles. Até porque eles também não vão ver, nossa, não é o certo, Eles né? têm que saber que eles podem contar com a gente incondicionalmente, mas a vida deles eles vão viver. Para nós que já temos os nossos filhos casados, uma das coisas que a gente procura fazer, se às vezes a gente é missa sem perceber, não ser invasivo na vida deles. Eles têm a vida própria deles. Precisarem da ajuda, chegue até nós que estamos disponíveis, mas evitamos a intromissão. Então tá, nós estamos com ali 5 minutos, um pouquinho mais, né? Então daqui a pouquinho já tem que encerrar a live. Quero agradecer quem está aí, né? Quem não tiver ou que não pôde acompanhar agora, vai ficar lá gravado, tá? Vai baixar lá no Instagram. E aí depois vai também provavelmente para o Facebook. Esse livro aqui, ó, é onde eu li a frase Despertar de Alice, Reverso Casulo, no segundo livro. O primeiro foi do Abandono e Contemplação, que é o momento de interiorização, onde você busca a resposta e você se ouve. E depois você coleta aquilo que você precisa e o resto você joga. Joga no mar, joga na terra, joga no universo, agradece a Deus, mas deixa aí porque aquilo não está te fazendo bem. Não vai te acrescentar e vai atrapalhar a tua vida e a tua família. Esse é o contrário, ele fala 45 anos aproximado, 45 anos da vida de uma família, desde a sua formação até o ano 2020, com o início e a fase maior do Covid. Também falando das transformações e transmutação, que se compara, tem umas borboletas na capa, ó, que ele vem falando, e aqui tem também um caramujo, né? Que vem falando assim, que às vezes a gente precisa estar lá dentro se escondendo, porque não tem coragem de enfrentar a vida lá fora, mas a gente é como borboleta, tem um tempo determinado para ficar dentro da minha casinha protegida, do meu casulo, mas eu preciso sair. Eu não consigo ficar para sempre, porque se eu apodreço, eu não vou ter fruta, eu não vou produzir. E o ser humano não nasceu para ficar parado, não nasceu para não produzir, e ele não nasceu para se esconder, né? Essa tendência que a gente tem de ter medo e voltar é normal, mas a gente pode voltar um pouquinho, repensa, cria coragem, limpa as asas, limpa o corpo, a mente, o coração, se perdoa, porque quem não se perdoa pesa nos outros e pesa em si, não sai do chão, porque carrega coisas que já devia ter deixado passar, já devia ter perdoado e principalmente se perdoado. Então esse aqui ele vem falar os relatos, vem falar das mudanças, desafios, de tudo isso que acontece, a mudança de hoje para amanhã, de todas as fases de vida, os conflitos políticos que a gente passa, econômicos, os conflitos culturais e principalmente os conflitos da alma e da formação interior, que é a mais difícil, porque é você que tem que trabalhar. Quando você é criança, os outros trabalham. Quando você é adolescente, você começa a se perceber, e adulto é você que tem que fazer. O outro vai te ajudar, mas não vai fazer, até cada um que eu vou falar. Ela vive a vida dela, o filho a dele, e os netos os deles, né? Então esse aqui é o da Norma, você querendo aí, eu entro no perfil, tem o celular lá, já tem algumas áreas que eu botei lá também sobre o livro, e fica bem à vontade. Então a gente agradece a vocês, tá? Beijo no coração para quem é mãe, para quem não é, para você que cuida com carinho de alguém, né? Que entende que a mulher ela é multidisciplinar, mas o homem ele tem a mesma capacidade, e os filhos eles são uma dádiva. Então se eles têm um pai e uma mãe, agradeça e leve esse exemplo do pai e da mãe. Pega aquilo que serve para a tua nova família. O que não serve, esquece, tá? Muito obrigado, Chiquinho, Emerson, que está nos acompanhando, e a você. Deus abençoe e feliz Dia das Mães. Muito obrigada, Elismar, obrigada a todos que entraram aí. Queria deixar nessa semana dedicada, né, às mães, que no domingo a gente celebra. Que Deus as abençoe, que nós mães tenhamos sempre aquela imagem de Maria na nossa vida, como uma mulher que se doou inteiramente. A vida está difícil? Tá, mas lembramos dos sofrimentos de Maria, né? O quanto passou, o quanto aguentou por aquele filho que veio depois salvar a humanidade. Que Deus abençoe a todas as mães. A gente coloca assim nesse momento aquelas mães que às vezes acham que não atingiram, né? Ou não conseguiram o que esperava dos filhos. Que Deus os abençoe. Muito obrigada. Amém.